Apenas no primeiro semestre deste ano, a Central de Denúncias 180 registrou mais de 30 mil casos de violência doméstica no país. Além disso, 27% das mulheres no Brasil declararam já ter sofrido alguma agressão por parte de um homem. Está começando agora mais uma edição do Alesp Cidadania e hoje nós vamos falar de violência contra a mulher. Como convidadas, nós temos a Roseli Adriane, que é advogada criminalista. Olá, Roseli. Olá, prazer. Prazer é nosso. E a Graça Xavier, que é coordenadora da União Nacional por Moradia Popular. Tudo bem, Graça? Olá, prazer. Prazer é todo nosso. Então, meninas, vamos começar. Violência doméstica é um tema muito frequente, não só nos telejornais, mas em toda a sociedade brasileira, né? Vou começar então com a senhora, doutora. Nós temos uma série de projetos de leis nacionais, leis estaduais. A senhora acredita que ainda faltem ferramentas no combate à violência doméstica? Não. As nossas leis são mais do que suficientes. O problema está na aplicação e nas ferramentas dessa aplicação dessas leis. As leis são mais do que suficientes. A Lei Maria da Penha é bastante abrangente, seja no sentido das medidas protetivas, sejam aquelas das medidas no direito penal. Contudo, a morosidade e a pouca aplicação desta lei é que leva a, muitas vezes, uma impunidade em relação à violência doméstica. Sim. Agora, o que a gente poderia fazer na prática? A senhora trabalhando com moradia popular, eu acredito que atenda muitas mulheres e muitas mulheres em situação de vulnerabilidade. Como a doutora acabou de falar, muitas vezes falta a efetivação das ferramentas que a gente já tem. Agora, na prática, essas mulheres se sentem garantidas, protegidas, aliás, por essas leis? O que a senhora acha? Então, a lei ela é eficiente. O que falta é quem está no poder, né, quem hoje, por exemplo, as delegadas, as juízas, promotoras, aplicar de verdade. Porque na grande maioria das vezes essas mulheres vão fazer a denúncia e não são bem acolhidas. Então está por parte da própria estrutura do Estado. Mudando a estrutura do Estado, tendo uma formação, uma conscientização pelas pessoas que estão ali para fazer a lei funcionar, isso seria muito melhor, porque o que acontece? As mulheres às vezes não são acolhidas como deveria ser para poder oferecer a denúncia e a outra pessoa receber essa denúncia. Então, nesse sentido, a gente vem orientando sempre as mulheres para, quando sofrer a denúncia, se for em uma delegacia, o delegado ou a delegada não receber essa denúncia como deveria, que vá até a ouvidoria e que realize efetivo uma denúncia, que aquele delegado não recebeu a denúncia como deveria ter recebido. Então, a gente sente muito a falta do próprio Estado não estar capacitado para poder atender as mulheres vítimas de violência. Sim. Agora, doutora Roseli, assim como a Graça falou, às vezes falta uma preparação e a gente sabe que existem agora as delegacias da mulher, especializadas em casos voltados ao público feminino. Seria interessante, porque a gente sabe que de uma hora para outra, de um dia para o outro, não vão abrir várias outras delegacias especializadas nesse atendimento. Seria interessante, então, que em cada delegacia ou todas as delegacias fossem treinadas, preparadas para que esse atendimento fosse até um pouco mais humanizado? Com toda certeza. Em tese, a Academia de Polícia do Estado de São Paulo deveria preparar todos os policiais, independentemente de ser a delegacia especializada ou aquela do bairro, no atendimento mais humanizado à população, seja a mulher que sofreu a violência, seja ela sexual, moral, psicológica. Muitas vezes há um preconceito até de quem trabalha nessas delegacias de ela provocou o esposo ou o filho, ou foi ela que deu a causa, ou ela tinha a obrigação de ficar calada. E este preparo ainda num mundo muito masculino a qual vivemos, e a polícia é muito mais masculina do que feminina, faz uma diferença hoje você não ter esta cultura de atender melhor a mulher, de ter um atendimento interdisciplinar, ter um psicólogo, um assistente social para acolher esta mulher e fortalecer esta forma de denúncia. Muitas vezes a mulher se sente até
com medo de chegar na delegacia e de ser pré-julgada. Então, este é um problema. Este preparo falta muito, seja em relação ao delegado de polícia ou à própria delegada de polícia, às promotoras de justiça, às juízas. Então, assim, não é só nas delegacias, mas no sistema de justiça como um todo. Sim, porque a gente sempre incentiva, né, por meio de ações e por meio de leis, que o primeiro passo para combater a violência contra a mulher seja a denúncia. Mas é importante que também todo esse processo da denúncia tenha um acolhimento para a mulher, assim como a senhora acabou de citar, porque ela pode se sentir prejulgada, as perguntas já dão a entender isso, né? Então, por exemplo, em caso de violência sexual, a gente vê muita gente perguntando, que roupa que você estava utilizando, por que você estava na rua essa hora, por que você bebeu? E aí sempre acaba culpando a vítima e não, de fato, o criminoso, né? Perfeito. Muitas vezes a vítima deixa de denunciar o agressor, de se sentir acolhida por aquela sociedade justamente porque ou porque você era mais velha e devia uma obediência àquele agressor, ou porque você estava com uma roupa mais curta e a violência sexual então seria natural, você provocou, ou porque mulher tem que se calar diante de determinada situação. Essa cultura ainda é muito enraizada na sociedade brasileira. A gente depende de um negócio chamado educação. E isso vem de berço, vem das casas, mas também das escolas. E também das escolas especializadas, que são as academias de polícia, as escolas da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria, dos próprios advogados. Então, assim, não adianta a gente incentivar e não ter esse preparo do outro lado. A vítima, muitas vezes, não se sente à vontade para fazer aquela denúncia, sabendo que não vai ter uma resposta efetiva quando quem deveria acolhê-la está já pré-julgando. Sim, e aí acaba perpetuando a violência, né? E Graça, falando em educação da população mesmo e até das lideranças e das instituições, eu vi aqui que você participa do Seminário Nacional de Mulheres, é isso? Explica pra gente o que é esse seminário, desde quando ele é realizado? Então, a União Nacional por Moradia Popular e a Rede Mulher e Habitat da América Latina e Caribe, pelo qual eu faço parte, desde 2009, a gente vem realizando oficinas, rodas de conversa e seminários. Desse final de semana é o terceiro seminário de caráter nacional, mas também com participação internacional. Nós vamos ter mulheres da Colômbia, da Argentina, de Guatemala, do Peru. Então, são várias mulheres que vão estar virtualmente, porque os preços de passagem estão muito caros, né? Então, Sim. vai ter mulheres virtualmente, mas também vão ter mulheres participando direto na mesa. Qual que é a nossa ideia? Durante esse período, nós juntamos o tema em várias comunidades, direto nos territórios, ouvindo todas essas mulheres, inclusive no processo de pandemia. Foi um processo que o índice de violência doméstica e feminicídio aumentou muito, o fato de estarem juntos, trabalhando o tempo todo, né? Na mesma casa, sem sair de casa, esse índice de violência aumentou muito. Qual foi a nossa ideia? Juntar durante esse período, nós fomos fazendo todas as oficinas, participaram em torno de mais de 500 mulheres, de várias partes da região do Brasil, desde a região norte, nordeste, sul e sudeste, mas também nessa parceria internacional com mais de 10 países. Juntamos tudo isso e vamos lançar essa revista amanhã, que chama Mulheres em Luta, né? E Mulheres em Luta construindo o direito à cidade e combatendo principalmente essa questão da luta de classe, né? Porque que nós percebemos na pandemia. A mesma mulher rica ou a mulher pobre, ela sofreu violência, porém as mulheres pobres, muito mais, as negras, muito mais. Por quê? Está muito distante dessa realidade, de ter a formação, de ter a consciência, de conseguir ir até a delegacia, fazer a denúncia, mesmo nas delegacias de mulheres especializadas, como as casas de mulheres brasileiras, né? Que lá é completa de todos os atendimentos, desde psicológico, como a própria ouvidoria e a própria delegacia em si, mas nós percebemos com tudo isso, tem essa série de dificuldades. Por quê? Porque o racismo,
a violência, o machismo está estruturado, né? Ela está numa estrutura do poder e que é quem deveria ter isso. A gente percebe isso, inclusive, nos grandes meios de comunicação. Os grandes comunicadores falam, a Lei Maria da Penha não vale nada, agora vai prender, vai não sei o quê. Então, essa forma de educação tem que ser diferenciada, tem que ter esse olhar diferenciado para que, de fato, as mulheres se empoderem dessa legislação que pode favorecer elas e fazer chegar nas denúncias e falar, não, para aí, eu estou aqui para denunciar. Sim. E na maioria das vezes o que acontece é isso, a saia curta, um batom vermelho, e daí podia falar, não, você provocou. E a mulher se sente culpada, achando que de fato foi ela, né? E aí a gente vem trabalhando essa questão da conscientização, da formação, inclusive com material pedagógico, com vídeos, com jornalzinhos, com panfletos, para que as mulheres de fato possam entender. Ó, se eu ligar aqui, não me atender, qual outro lugar que eu posso recorrer para que de fato me atenda com dignidade, dessa forma mais humanizada? Então, fez a denúncia, não atendeu, o outro passo é a ouvidoria. Se não for para a ouvidoria, a gente monta dossiê e sai fazendo denúncia, né? E é essencial, né, que a mulher ela tenha esse conhecimento, porque por mais que a gente acredite que todas saibam que não precisam passar por aquilo, infelizmente não é assim. E a gente tem um caso aqui, eu vou pedir para a gente entrar agora no ar, com a Marisa Dutra Alves, que foi uma vítima por muito tempo de violência doméstica. Ela vai contar agora o relato dela para a gente. Olá, Marisa, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Ouvindo vocês, fico mais bem ainda. Que bom. Marisa, Ouvir então... mulheres, né, que se preocupam com outras mulheres, Sim. né, eu ver todo esse amparo que a gente tem também, né, pela imprensa, né, falar sobre esse tema tão triste e doloroso, mas extremamente importante para todas as mulheres que talvez ainda estejam, talvez não, sofrem, né, infelizmente, e se sentem muito sozinhas, né. É verdade. Marisa, eu li aqui na sua história que você sofreu violência doméstica por mais de 18 anos, casou muito jovem, né? E que acreditava até que, na verdade, você precisava passar por aquilo porque, uma frase que me deixou bem marcada, você acreditou por um tempo que era ruim com ele, pior sem ele, é isso? Isso mesmo. Desde os meus 14 anos, né? Fui conviver com o pai dos meus 5 filhos, e comecei a sofrer abuso, primeiramente sexual, né? Porque agora eu compreendo, né? Que era abuso sexual, e depois psicológico, e depois físico, né? Mas eu me sentia com muito medo de encarar, né, a sociedade sozinha, com um monte de crianças, de filhos pequenos, e me sentia que eu não era capaz também, de tanto que eu sofria violência psicológica, eu me sentia que eu não era capaz de cuidar da minha família, não era capaz de cuidar dos meus filhos, sendo que eu já trabalhava, né, desde quando eu fui morar com esse meu ex-companheiro, né, eu comecei a trabalhar de diarista, então, assim, psicologicamente, eu achava que eu não era capaz de pagar um aluguel ou sair daquela violência, né, até porque me sentia muito, assim, inferior, né? Ele me deixava mesmo muito para baixo psicologicamente. E você citou o caso de violência psicológica, né? Que muitas mulheres não denunciam esse tipo de violência. Dá a impressão que só a física ou a sexual é uma violência, né, doutora? Perfeito. Muitas mulheres não sabem nem identificar que uma palavra mal falada, a forma de se expressar daquele agressor, você não é capaz disso, você não é boa nisso, você não pode fazer isso. E aí meio normaliza, né? É o jeito dele, vai melhorar, daqui a pouco passa, está nervoso com o trabalho. E não é nada disso. Esta é uma forma das piores violências, porque a pessoa vai ficando tão para baixo e aquela situação vai diminuindo tanto aquela vítima que ela não é capaz de identificar que ela é vítima dessa violência.
E acaba se normalizando isso na sociedade. Não é normal. Não é normal ser agredida verbalmente, tanto quanto não é fisicamente. Sim. É bem complicado. E Marisa, eu vou pedir para você contar, porque a gente sabe que existe um ciclo de violência onde existe a agressão, seja ela física, sexual ou psicológica, e em seguida existe o arrependimento, né? O perdão, e aí volta-se esse ciclo de novo. Conta pra gente como é que era. Ele te agredia, depois pedia desculpa, você acreditava que ele ia mudar? Como que funcionava o seu relacionamento? A doutora falando, até me emocionei, porque é isso mesmo, né? Gente, desculpa, é que me lembro, né, muitas coisas. Bom, quando começou as violências, né, principalmente psicológica, né, eu sempre achava, era isso que a doutora falou, né, achava que ele estava nervoso, que meu ex-marido, ele tinha problemas de varizes, né, então ele vivia com dores constantemente. Então eu achava assim, ele está nervoso, porque ele está com dor. Uma hora era isso, estava com dor, outra hora porque não achava emprego, então ele está nervoso, outra hora porque os filhos começaram a desobedecê-lo, uma hora era, sabe? Então, sempre, essas violências sempre tinham uma desculpa, né? Perfeito. Que eu, na minha cabeça, achava que era isso. Ele está nervoso. Fechou o microfone. Está sem emprego. Então, sempre tinha uma desculpa, né? E aí, quando eu comecei a tentar a crescer, buscar para ele entendimento, que se ele estava sem emprego, alguém tinha que trabalhar, né? Então, eu tinha que fazer essa ponte, eu tinha que trabalhar fora, né? E foi muita resistência, muita insistência e um pouco da resistência dele, porque ele era muito inseguro, ele tinha muitos ciúmes, possessivo, assim, sabe? Ele achava que eu era propriedade dele, tanto que eu fui morar com ele, eu tinha 14 anos, era uma menina, né? Então, era propriedade dele, não era mulher dele só, né? E aí eu comecei aos poucos tentar mostrar para ele que os filhos vieram e era de responsabilidade dos dois, né? E aos poucos eu fui tentando convencê-lo para fazer com que ele deixasse eu trabalhar fora, porque eu cuidava de criança, lavava roupa para fora, fazia serviços mais dentro de casa, porque meus filhos nasceram em 79, 80, ainda não tinha creche para todas as mães, não tinha creche para todas as mulheres, né? E aí, então, eu tinha que tomar conta dos meus filhos e, com isso, eu tomava conta de outras crianças, de outras mulheres que precisavam de trabalhar. Mas isso foi ficando insuficiente, né? Então, eu fui fazendo um trabalho psicológico devagarzinho com ele para tentar fazer com que ele deixasse eu trabalhar. Aí ele ainda falou, você pode trabalhar, mas que seja um serviço, tipo assim, até isso eu não tive escolha de serviços melhores. Não que uma diarista não seja um serviço melhor, né? Mas eu queria muito mais, eu queria terminar meus estudos, eu queria executar uma profissão que desse recursos melhor para a gente cuidar das nossas crianças, né? Porque diarista naquela época também era muito pouco, né? Era muito, muito escasso, né? Pois não, depois eu virei 22 anos diarista, segunda a sábado, né? Com muito orgulho, né? E aí foi um trabalho constante, né? Então eu não tive escolha com ele de ter um emprego melhor. Até nisso, psicologicamente, eu sofria, né? Mas aí começaram as brigas, porque eu comecei a enfrentá-lo, né? Eu tentei começar a mostrar para ele que a forma que ele pensava estava errado, porque eu sempre fui uma mulher muito, hoje eu sou uma mulher mais converso, né? Sou uma mulher alegre, mas eu era uma mulher muito triste, porque eu não podia conversar com ninguém, eu mal podia conversar com a minha família, eu mal podia participar de festas com a minha família, porque minha família é mineira, né? Sempre foram muito felizes, alegres de festas, né? E eu não, eu era uma pessoa muito fechada, porque eu não podia jamais nem dar risada para meus primos, que ele morria de ciúmes. Eu não podia nem conversar com a minha mãe, nem com meu pai, o que estava passando, né? Não podia conversar com vizinhos. Então, assim, eu tinha que me libertar um pouco desse processo de cativeiro, né, psicológico que eu vivia, né? E aí eu fui conseguindo aos poucos, aí depois quando teve a abertura de inscrição da creche, eu consegui colocar meus filhos na creche,
E aí, aos poucos, arrumei emprego, comecei a trabalhar, mas eu sempre fui muito sonhadora, né? Eu sempre queria mais e mais. E aí, nisso, teve os conflitos muito forte, ele me batia mesmo. E aí, quando... E uma coisa que a doutora falou, isso me marcou muito, que a gente tem leis hoje, né, eficazes, mas realmente, se não tiver pessoas que estão lá, né, e a Graça falou também sobre isso, que tem um envolvimento mais assim, ativo, envolvimento, né, envolvimento, como que fala, eficaz, para que essas leis sejam de fato Colocadas em a favor prática, né? contra todas essas violências, não vai ser, como é que fala? Não vai ter resultados, porque assim, e também mais, gente, a sociedade precisa se envolver, Sim. porque é muito triste quando eu pedi ajuda, socorro, ainda existe vizinhos e pessoas que falam assim, olha, briga de marido e mulher não se mete colher. Então, assim, eu vivia muito sozinha, tinha muito Marisa, medo, né? desculpa até te interromper, é muito interessante o seu relato, porque você falou sobre os seus 5 filhos em algum momento e que você pensava até como que ela iria se virar com 5 crianças, ele te impedia de avançar nos estudos, de trabalhar, e a gente sabe que isso acontece com muitas mulheres. Graça, nesse cenário, o papel da moradia popular e de conscientizar essa mulher que ela pode ter uma vida, desse movimento que vocês fazem realmente para conscientizar essa mulher de que ela não precisa permanecer ali, é muito importante, né? Sim, durante esse processo de formação e conscientização, nós fomos percebendo exatamente isso, né? As mulheres não conseguem distinguir entre a violência doméstica, a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual. E aí, durante a formação, a gente ia elencando aos tipos, né? E fazia em qual vocês se enquadram. Aí elas falavam assim, nossa, dona Graça, ou doutora Graça, né? Agora que eu tô me achando, eu fui violentada nessa situação e não sabia, né? Por passar um batom, por usar uma saia curta, por poder sair para visitar os amigos, e situações que a maioria das mães não podia nem dar um abraço mais apertado no teu filho homem, porque o marido é tão neurótico de não aceitar que abraçasse o próprio filho, né? Absurdo. Então, durante esse processo de formação, a gente foi explicando passo a passo como funciona, quais os tipos, e daí por diante, amanhã nós vamos estar, hoje à noite vamos fazer a abertura do seminário. Amanhã nós temos o dia inteiro com várias pessoas, com ouvidoria, com delegada, com várias mulheres advogadas e liderança de movimentos populares, justamente porque sentimos essa necessidade de aprofundar cada vez mais nesse tema, principalmente nos territórios, né, onde vive a população pobre, a população mais carente, que não consegue ter acesso ou acessar, né, essas políticas. E aí a nossa ideia é justamente incidir nas políticas públicas, através do parlamento, do legislativo, do executivo e também do judiciário, porque se a gente não tiver um documento, uma plataforma para que a gente possa apresentar e a partir daí da visibilidade a todo esse sistema, as mulheres vão ficar sempre na invisibilidade. E é importante que a Marisa fala, porque a Marisa, nós acolhemos, a Marisa é fruto da união dos movimentos de moradia e a importância que uma moradia faz na vida dessas mulheres. Por exemplo, quando ela tinha medo de pagar o aluguel, hoje ela tem uma casa própria, né? E a gente sempre usa a seguinte frase: a moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos, porque a partir daí o horizonte amplia e ela consegue buscar essas ajudas, que hoje é isso. A Marisa se libertou, né? Não só a Marisa, mas várias outras mulheres, tem cada relatos que assim dói o coração, a gente fica super emocionada, justamente a quantidade de relatos que a gente veio ouvindo
durante todos esses seminários. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica feliz também por ver pessoas que, assim como a Marisa, se recuperam e conseguem sair desse ciclo de violência, né? E maravilhoso o trabalho de vocês. Bem pensando nisso, doutora, tem o projeto de lei aqui na LESP, que é o 122 de 2022, que ele institui a política habitacional estadual em prol da mulher vítima de violência doméstica, que na prática é dar à mulher a prioridade na escritura de habitações populares, né? Principalmente para mulheres vítimas de violência doméstica. É muito importante, né, doutora, que as mulheres saibam que elas têm esse resguardo da lei, né? Perfeito. Esse projeto é muitíssimo importante e é uma das políticas mais importantes para finalizar ou quebrar esse ciclo vicioso que a mulher vive. Porque muitas vezes o que acontece é que a vítima de violência fala: para onde eu vou? Eu não tenho para onde ir. Se ela vai a uma moradia e tem essa política de acesso e tem essa prioridade para que essa mulher possa adquirir um bem habitacional, de onde ela pode sair, levar os seus filhos, essa é sempre uma preocupação muito grande, para onde eu vou e como eu vou sustentar os meus filhos, né? Porque muitas vezes essas mulheres são dependentes financeiras do agressor, né? E não conseguem se libertar. Se o Estado te acolhe, se o Estado te traz para uma situação em que eu possa sozinha começar a caminhar para um estado em que eu vou me libertar disso, é aquilo que é o ideal, né? O mundo ideal seria não existir a violência, mas a gente sabe que isso não acontece, né? Então, a aplicação dessas leis e esse projeto que a LESP hoje tem, esse 122, 2022, é uma das portas mais importantes para a ajuda à violência doméstica, a esse combate à violência doméstica. Sim, com certeza. Eu vou encerrar a participação da nossa amiga Marisa, mas antes disso, Marisa, eu vou pedir para você contar como que você está hoje, porque a gente sabe que a violência doméstica ela também reflete nas crianças, né? Hoje eu imagino que seus filhos já sejam adultos, mas acaba tendo um reflexo, né? Eu li um resumo da sua história aqui, vi que também os seus filhos acabaram tendo problemas com o pai por conta de presenciarem a violência que você sofria. Então vou pedir para você falar de forma resumida como você está hoje e o reflexo que seus filhos sofreram por conta da violência que você sofreu. Eu estou muito bem, graças a Deus. Me senti muito acolhida, como a Graça falou. Acho que quando eu entrei no movimento, a primeira coisa que eu me encantei, me apaixonei, é de saber que o meu caso não era único, né? Mas eu tinha pessoas que me preocupavam muito comigo e, de uma forma carinhosa, respeitosa, me fizeram sentir que eu sou mulher, né? Primeiro, que eu tenho que me amar e, segundo, me valorizar, né? Então, acho que isso foi muito importante para a minha autoestima, né? Muito importante para a minha autoestima entender que isso me ajudou a crescer bastante, né? Enquanto mulher, enquanto cidadã, enquanto ativista que hoje eu sou, né? Então, e para mim é uma faculdade o movimento, né? A gente busca, nesses momentos da moradia, da construção da moradia, a gente busca conhecimento, né? Então, isso é muito importante para a gente, né? E meus filhos estão bem. Claro que todos os filhos, alguns ficaram um pouco com sequelas, ainda mais quem era muito ligado ao pai, né? Mas hoje ele faz um tratamento, né, de drogas. Ele ficou muito, muito abalado. E é isso que a gente sempre fala, né? Afeta não só nós mães, mas também nós mãe, mulher, mas também os filhos, né? Mas ele está fazendo um tratamento deles, os filhos, uns casaram, já sou vó de 10 netos e 5 do coração. Então, eles sempre falam que eu sou muito orgulho, né? Eles falam: mãe, você é nosso orgulho, porque você passou por tantos processos difíceis na vida, mas você ainda continua sendo alegre agora, feliz, brinco com eles, né? Vivo uma vida de paz. Eu acho que todos nós queremos isso, viver uma vida digna, mas principalmente a gente preza muito a paz, né? Então, quando a gente consegue ter
essa visão, tudo, tudo se transforma. E o passado já foi, agora é presente e está junto com as mulheres que a gente está dentro do movimento de moradia, participando dessa formação, como a Graça falou, é muito encantamento, é muito prazeroso, é um amor que a gente tem pelo movimento que vocês não têm ideia. Acho que tudo que a gente faz com amor, né, tudo floresce muito melhor. Com certeza. Isso, Marisa, Inês. Obrigada. Viu? Parabéns pela sua superação, pela sua história de superação e muito obrigada por ter participado aqui com a gente do programa. Eu que agradeço. Obrigada, meninos. Até mais. E é como ela falou, né, doutora? Sempre existe um reflexo. Existe um reflexo, a gente sabe, na sociedade, dentro de casa ali, porque as crianças presenciam aquela situação de violência e como ela mesma falou, né? Porque tinham os filhos mais apegados ao pai. Então, é uma pessoa que você ama sofrendo e uma pessoa que você ama praticando violência. Além disso, a violência doméstica ela também gera outras consequências na sociedade, porque essa mulher era impedida de trabalhar, era impedida de estudar, e aí isso gera aquele ciclo, né, vicioso. Essa mulher não tem condições de levar o filho dela para algum lugar. É preciso também, não é, doutora, pensar em todos esses aspectos, né? Não só no combate à violência em si, mas no combate também ao que ele acaba gerando, ao que ele acaba causando, né? Com certeza. Esse reflexo, porque não é só a vítima em si. Todas as pessoas que estão ao redor desta vítima mulher também são vítimas desta violência. Então, são os filhos, as pessoas próximas, familiares, que não podem se aproximar dessa vítima e muitas vezes ela esconde isso da família porque tem vergonha ou porque dá uma desculpa, como a própria Marisa colocou, a gente sempre vai arranjando uma desculpa. Ai, porque ele está nervoso, ai, porque ele não gosta assim, ai, porque ele não pode ouvir barulho. Enfim, todo esse reflexo acaba que atinge todo um entorno desta pessoa, desta família, que atinge a área econômica, porque ela não podia trabalhar e não podia ter uma condição melhor de vida, nem Sim. oferecer aos filhos. Reflete muitas vezes que essas crianças ficam traumatizadas e não têm um acesso a um psicólogo, a um assistente social, um apoio para lidar com essa violência, ainda que se encerre esse ciclo, né? Muitas vezes você não tem esse apoio e aí é difícil e muitas vezes se parte para a droga, para o álcool, para um desestímulo de não estudar. Ou até se repete o ciclo, né? Muitas vezes estas famílias se transformam tão violentas quanto aquele agressor. Muitas vezes aqueles filhos que são mais apegados ao pai falam, é culpa sua. E aí você tem de novo um outro ciclo que acaba rompendo aquela harmonia familiar, né? Então, é importante também que o Estado cuide disso, que é importante que traga essas mulheres e esses familiares, e a Lei Maria da Penha prevê isto, Sim. mas a aplicação é muito difícil do Estado em proporcionar essa amplitude de serviços, né? Seja ele de um assistente social, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um tratamento para esta violência, né? E para o próprio agressor, que muitas vezes não quer se submeter a um tratamento, Sim. não quer enxergar. O agressor, normalmente, ele acha que é culpa de todo mundo, menos o dele. Menos dele, é verdade. Por isso, esse trabalho multidisciplinar que vocês fazem, Graça, é essencial. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu vou pedir para você resumir, então, fazer suas considerações finais, falar um pouco mais do seu trabalho, do seminário, se quiser divulgar a data, se é livre, se todo mundo pode ir, é gratuito. Fala para a gente como que é. Então, primeiro, foi interessante ouvir essa fala da Marisa, né, também esse debate aqui, em pensar em programas, em política de Estado, Sim. né, porque até então nós temos programas de governos. E aí a União Nacional por Moradia Popular, durante o processo de pandemia, nós lançamos um projeto de lei, que é 4216/2021. Esse projeto de lei vai garantir uma rubrica própria no orçamento para produção de moradia, não só produção, mas também as demais providências, como a regularização,
urbanização e garantir que tenha recurso para a construção de unidades de moradia popular para as famílias de baixa renda. Porque o que a gente vê hoje, né? O governo constrói muito, atende às grandes construtoras, a grande especulação imobiliária, mas não constrói casa para pobre. Sim. Um exemplo está agora, o superávit de unidades construídas vazia é maior do que o déficit habitacional no Brasil. Né? Enquanto isso, a quantidade de mulheres, principalmente de mulheres, mães solo, chefe de família, que não tem onde morar e meio que triplicou, quadriplicou a quantidade de pessoas que estão vivendo em situação de rua. Então, nós estamos com esse projeto de lei, pedindo ajuda aos parlamentares, aos senadores, para que possa aprovar, para que saia desse passo de programas de governo e que vire uma política de Estado igual é a educação, igual é a saúde. Esse é um passo. Segundo passo, aqui no município de São Paulo, tem uma lei que chama Pode Entrar. Nesse Pode Entrar, nós, mulheres da Secretaria da União dos Movimentos de Moradia, conseguimos pautar junto com o prefeito, pedimos mesmo, saímos assim encaminhada, fomos até a Câmara Municipal, pautamos todas as bancadas e discutimos, conseguimos aprovar no artigo 9º desse programa, o atendimento às mulheres vítimas de violência. O que significa isso? O poder público pode não só pagar um aluguel para essa mulher sair de casa nessa situação de violência, mas também pode ter um subsídio de até 100% para comprar uma unidade habitacional em qualquer parte do país, para essa mulher sair dessa situação de violência. Porque, na grande maioria das vezes, essas mulheres vão para uma casa de passagem, uma casa-abrigo, e fica, mais uma vez, sendo violentada, porque ela fica trancada, sem poder estudar, sem poder trabalhar, e os filhos sem poder também, longe de tudo. Se muda de município, se muda de estado, dificulta para o agressor achar essa mulher. Então, é muito importante essa lei que está sendo aprovada aqui na Assembleia Legislativa, inclusive para que as mulheres possam ter a unidade habitacional em nome da própria mulher, que, aliás, é bom dizer que a União dos Movimentos de Moradia, ela incidiu várias vezes. Aqui no estado de São Paulo, para você ter uma ideia, é um absurdo falar isso, né? Mas durante um grande período, uma mulher que não tivesse filho, que fosse mãe, que não tivesse filho, ou que fosse sozinha, ela não poderia acessar o financiamento de uma moradia. Ou se fosse um casal de sexo oposto, não poderia, para um casal de gays, um casal de lésbica, não poderia. Nossa. E nós incidimos isso via governo do Estado, foi que nós conseguimos fazer o debate, mostrar a realidade e que hoje isso é possível até o financiamento e também no governo federal. Então, durante esse processo, a gente vem incidindo e tentando colocar como política de Estado. Nós já percebemos que o grande mal está no Estado. Né? Se não tiver a política, o Estado ali bancando e fazendo, as pessoas não conseguem acessar esses direitos, né? Sim. Que é muito bom. Agora, com relação ao seminário, hoje a abertura às 18 horas, na POSP, na Praça da República, é gratuita, a entrada é livre. Amanhã, começa às 9 horas da manhã, vai ser na Câmara Municipal de São Paulo, no 8º andar, no Salão Nobre. O período da manhã e o período da tarde vão ser várias oficinas que nós vamos pegar por tema e estar debatendo. Também é gratuito e sinta-se convidada a qualquer mulher que queira participar e contribuir junto com a gente amanhã. A ideia de lá é tirar uma plataforma que a gente vai discutir com todos os governos, tanto os municipais, estaduais e também com o governo federal. A ideia nossa é que nós, mulheres, possamos construir uma cidade segura, né, e inclusiva para todas as mulheres. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Graça. Doutora Roseli, quer fazer suas considerações finais? Bom, primeiro eu quero agradecer aqui a TV Alesp. Esse tema é mais do que importante, é fundamental. É um incentivo para que as mulheres não tenham medo de fazer a denúncia, por mais difícil que seja. Qualquer tipo de violência que ela identifique, seja ela a física, que é a mais comum, a moral ou psicológica, violência patrimonial, que muitas vezes essas mulheres não sabem que existe a violência patrimonial,
a violência sexual, que é tão grave quanto todas as outras, e que esta mulher tenha esse acesso desde que ela compartilhe, vai buscar ajuda, não tenha vergonha de buscar. Hoje nós temos medidas protetivas de urgência em que afasta o agressor. Muitas vezes a gente fala, mas a lei não é eficiente. Insista, até porque aquela violência que hoje é moral, psicológica, amanhã pode se tornar, infelizmente, numa morte. Então, este tema, eu parabenizo vocês, a Marisa, a Graça, enfim, por esse tema que é tão importante, apesar de hoje já ser mais debatido, ainda é um tabu dentro de muitas casas. Então, a mulher precisa se libertar disso. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. Bom, e nós ficamos aqui com mais uma edição do Alesp Cidadania. Hoje nós falamos sobre violência doméstica. Voltamos em breve na programação da Alesp TV. Até mais.